Boa noite, gente. Vamos ter mais uma live do Projeto Luz para Minha Vida. Estou aguardando vocês para a gente ter um tempo de aprendizagem. Estou aguardando entrar mais gente para a gente começar a nossa live dessa noite. A nossa live dessa noite tem um tema muito bom que está falando sobre educação e inclusão. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, quem está entrando. Se o áudio tá bom, a voz está todo mundo escutando direitinho, a imagem. Qualquer coisa me avisem para a gente já fazer as modificações aqui, por favor. Daqui a alguns minutinhos a gente vai estar recebendo a Beth, a Elizabeth Vieira, ela é pedagoga, mãe também de uma criança especial. Ela já entrou aqui, já está acenando para mim. Ficar aguardando entrar mais gente para a gente começar a nossa live dessa noite. Tema muito bom, educação e inclusão, gente. Tempo bom para a gente fazer nossa aprendizagem, a gente aprender mais um pouquinho sobre a inclusão. Só a gente que somos pais especiais sabemos como é difícil essa palavra inclusão. É muito falada, mas pouco praticada. É muito difícil incluir, é muito difícil a gente conseguir receber a inclusão verdadeira. E hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso. Aguardar um pouquinho para o pessoal ir entrando nas redes sociais para a gente começar a nossa live de hoje. Beth, você que está online, o som está ok, a imagem está ok? Para qualquer coisa a gente já ir consertando, por favor. Boa noite, Beth, Vanessa que está entrando agora. Sejam bem-vindas para a nossa live de hoje. Aguardar só entrar mais um pouquinho de gente para a gente começar a nossa live, gente. Tema bem importante. Tema bem relevante. Educação e inclusão. Ok, som tá tudo ok. Qualquer coisa, gente, se vocês não estiverem escutando a minha voz ou alguma coisa na imagem, vocês falem aqui no comentário para a gente consertar a tempo, para a gente não ter dificuldade de entender a nossa live, ok? Guardar só mais um pouquinho. Todos muito bem-vindos, gente, para mais uma live do Projeto Luz para Minha Vida. Estou aguardando vocês entrarem para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre inclusão. Educação e inclusão, um tema muito, muito importante para a gente que somos pais especiais. Aguardando vocês. Vou aguardar só mais alguns minutinhos, gente, para a gente começar nossa live. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho agora para deficiente visual. Boa noite, meu nome é Lidiane, eu sou morena, magra, cabelo encaracolado na altura do ombro, estou usando um óculos cor-de-rosa, um brinquinho, parece um botão rosa também, um glossinho na boca, estou com uma blusa azul marinho, um azul escuro, e um cordãozinho para o pessoal que é deficiente visual. Eu sou uma mãe coordenadora do Projeto Luz para Minha Vida. Eu sou aqui do grupo da Maré. E o Projeto Luz para Minha Vida, ele é um projeto voltado para familiares e mães especiais. A gente tem um lema no nosso projeto que é cuidar de quem cuida, é cuidar da nós mães, nosso psicológico, cuidar das nossas famílias, nos dar a informação correta para a gente correr atrás dos direitos dos nossos filhos. Se você quiser participar, fazer parte dessa equipe do Projeto Luz para Minha Vida, pode nos procurar nas nossas redes sociais.
Nós estamos no momento tendo atendimento psicológico para as mães, nos nossos grupos. Eu sou do grupo Maré, mas tem grupo em Caxias, tem grupo em Nova Iguaçu, Jardim Bangu, em Realengo, que é a sede do projeto, onde foi criado o projeto pela nossa idealizadora Sheila Carvalho. E você, para quiser fazer parte, entra na nossa rede social para entrar num desses grupos de psicólogo, você vai ser muito abençoado, como nós estamos sendo. A gente tem aprendido muito nos nossos grupos de terapia. Se você quiser participar, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais, ok? Eu vou estar entrando agora com a Beth, é a nossa convidada da live de hoje. Ela é pedagoga e uma mãe especial. A gente fala que a Beth já é nossa, né? Ela já é uma das mãezinhas que ajudadoras nossas aqui do projeto. E eu vou chamar ela agora para a gente começar esse bate-papo sobre educação e inclusão. A Beth, como pedagoga e mãe, ela vai estar trocando experiência com a gente, nos ensinando um pouquinho sobre a educação, já que ela é uma pessoa voltada para a educação, para a pedagogia. Vou lhe chamar agora, Beth. Tá entrando. Já mandei, Beth. Olá, gente, boa noite. Oi, Beth. Estão me escutando? Então, Boa eu sou noite. Elizabeth. Boa noite, eu sou Elizabeth. Eu vou me descrever para a pessoa que tem deficiência visual. Eu sou branca, magra, cabelo liso, castanho escuro, olhos castanho escuro. Eu estou maquiada de rosa, batom rosa, brincos de argolas que eu amo. E sou blusa azul turquesa. E sou administradora do blog e do canal Info Reabilita, um canal que eu criei baseado nas minhas experiências como mãe, como profissional de pedagogia, de psicomotricidade, psicopedagogia, né? Tudo na área de educação. Então, eu estou juntando a minha experiência como profissional e como mãe de uma realidade, né? Do Marquinhos, que é especial, e do Pedrinho, que ele não tem nenhuma dificuldade. Então, estou aqui para ajudar e dividir um pouco do meu conhecimento. Fiz até um roteirinho, porque é muita coisa, enfim, para a Verdade, gente não né? se perder. E espero poder contribuir. E lembrando que o meu canal está no Telegram, está no YouTube, está no Twitter, está aqui no Insta, né? No Facebook também. Sim. Isso aí, gente. Vamos seguir lá, vamos nos unir, que a gente está unido nessa. Tanto a Infor Com Reabilita quanto o Projeto Luz para Minha Vida. Então, eu estou agradecendo a oportunidade de estar aqui para dividir um pouco o conhecimento e falar sobre educação e inclusão, né? Então, a educação, a inclusão, né? Ela praticamente é recente, porque na antiguidade não se existia inclusão, né? A criança que nascia deficiente físico, né? Eles eram abandonados, eles eram perseguidos, né? Eliminados devido, né, à sua condição física. Passando para a Idade Média, o tratamento, né, variava segundo a comunidade que ele morava, né? Às vezes ele era perseguido, né, abandonado, ou, ou inserido, né? O deficiente, como que eu vou dizer? Às vezes ele vivia sobre a caridade de alguém, né? Ou ele era abandonado, ou ele era sustentado por alguém, né? Mas não inserido na sociedade em si. Passando para a Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo, com os avanços da medicina, né? Aí que, né, principalmente da medicina, é que começou aquela preocupação, né, da criança, do ser humano especial, né? Com respeito no caso, à saúde, né?
Aí desse ponto, a sociedade passa a se preocupar um pouco com a educação, mas ainda não é o ideal de inclusão, né? Já no final do século XIX e meados do século XX, né, com o desenvolvimento das escolas, né, dessas classes especiais, né, a educação ela passou a oferecer, né, alguma coisa, né, mas separadamente, né? Tanto é que aqui no Brasil, né, começou com Dom Pedro II. Ele tem até uma frase que se ele não fosse imperador, ele seria professor. Então ele tinha uma preocupação muito grande com um grupo de meninos surdos, né? E cegos. E ele tinha essa preocupação. Então ele fundou a Casa dos Meninos Surdo-Mudo, que é em 1857, que é o atual INES, né? E o dos Meninos Cegos, né? Que é o atual Benjamin Constant, né? E mesmo assim uma coisa bem distante. Ao passo que no Brasil tinham que 11 mil e poucos cegos, mais ou menos, surdo-mudos, né? Mas só uma pequeníssima parcela dessa população em especial é que ela era atendida. E aí ele começou, e passando várias transformações, né, que o Brasil, né, teve, né? Em 1929, a russa psicóloga Helena Antipov vai para Minas e e cria a Fundação Pestalozzi, né, para deficientes mentais. Não, mas ela se destaca pelo trabalho, né? E aí o Brasil vai caminhando, né? E nesse assim, ela continua e mesmo assim o Brasil começa a sofrer influências de fora. Vê um movimento da escola nova, de ideias diferentes, de um projeto diferente, né? E, e o Brasil, essa, essa, essa nova pedagogia, né? Mesmo assim, era uma questão mais de saúde do que de educação, principalmente. Ou a escola se transformava em escola-hospital, ou ela era uma escola voltada mais para a psicopedagogia, daquela dificuldade, e não de aprendizagem em si, né? Depois, né, essa Helena Antipoff, ela cria a primeira associação de pais dos excepcionais. Até o vocabulário era diferenciado, né? Excepcionais, que não eram os normais, eram excepcionais, que fugiam à regra, né? Sim. Mas isso ele foi se instituindo. Em 1930 e a 1940, com a expansão, aí o ensino primário no vocabulário antigo, porque agora a gente fala o primeiro fundamental para a gente se localizar. Antigamente a gente falava que era ensino primário, né? Então houve uma expansão do ensino primário e secundário e a instituição da fundação da Universidade de São Paulo. Mas ainda não era aquela educação de fato, né? Era algo, né? Coisas isoladas, né? Boa noite, Fabiana. Um grande beijo, obrigada pela audiência. Então, o mundo começou a se transformar. Em 1950, começaram a, a ter mais discussões sobre a qualidade do ensino e logicamente, do ensino especial, né? O que vamos fazer? Manter em classes especiais ou não, né? Em 1957, o governo se preocupou com aí que propriamente o governo federal se preocupou com o ensino especial propriamente dito, mas algo ainda muito devagar, entendeu? Não algo como a gente vê até agora, hoje. Mesmo assim, a gente tem umas certas questões ainda que a gente precisa resolver, né? O atendimento educacional especializado como um todo, em todo o território nacional. Foi aí que o governo quis que todo o território
federal tivesse esse tipo de atendimento. A Lei de Diretrizes e Bases de 4.024 foi a primeira lei educacional do país. É a Lei 4.024/64. E essa lei foi a primeira lei que regulamenta todo o ensino fundamental, médio, superior. É a primeira tentativa, como a primeira tentativa do governo federal oficializar, né? Ter mais atenção com essa educação especializada. Mas, assim, nada, nada ainda falando de inclusão, e sim de ensino especial, Sim. né? E aí o mundo foi se desenvolvendo, nós tivemos a outra, a 5692/71, que é a segunda lei de diretrizes e bases, porque nós temos três, a 4.024, a 7.000, a 7.044/82 e essa 5692/71. Nós temos três, aliás, quatro, que é a de 96 também tem a outra. Né? Então, assim, nós temos quatro leis, mas só em 60, logo ali, em termos históricos, é outro dia, né? Sim. A, 71, a de 1971 continuou, mas com classes regulares e classes especiais. Também na década de 90, nós pulando esse tempo todo, tivemos o Declaração de Salamanca, declarações na ONU, enfim, falando da inclusão, dos benefícios de se incluir crianças ditas normais com crianças com necessidades especiais, né? E que nessas discussões, né, observaram que há muitos ganhos com relação, né? Porque até então há uma segregação, havia, né, uma segregação. Talvez eu possa dizer que ainda há uma segregação, né? Porque nem Sim. todas as escolas atualmente estão preparadas. Eu conheço, embora não pertença à rede pública de ensino, eu pertenço, eu sou professora e eu conheço, né, até digo assim, eu não preciso nem estar na sala de aula para ver quem que está trabalhando ou não, como Sim. está trabalhando ou não. Mas eu tenho uma experiência de classe especial, de uma classe regular, porque o meu filho mais velho, ele entrou para uma escola especial e eu me encantei com o trabalho que era feito lá. Tinha uma classe de educação infantil e nessa classe de educação infantil, eles trabalhavam a inclusão, misturavam as crianças cadeirantes com outras patologias com o trabalho de educação infantil. Eu fiquei feliz, muito feliz em conhecer aquele trabalho, os profissionais que estavam lá. E eu sei que o município do Rio de Janeiro, em especial, ele faz um trabalho belíssimo. Tem um Instituto Helena Antipoff ali no Maracanã, que embora o espaço físico seja muito simples, o material humano, a atenção, o cuidado é maravilhoso. É Maravilhoso. maravilhoso. Meu filho fez oficina vivencial lá e pessoas capacitadas, escolhidas por Deus realmente, né? Sim, e Beth, você que já tem essa experiência, não está nem no nosso roteiro, como é que se faz para conseguir uma vaga numa instituição assim? Porque tem tantas mães à procura e não consegue. Essa é a questão. É, existem muitas leis, até no meu Instagram, quem me acompanha no Telegram, no Facebook, na página, eu costumo colocar as leis, né? Existem muitas leis sobre acessibilidade. Para conseguir uma vaga dessa, a criança tem que estar matriculada na rede regular de ensino público, oficial de ensino, que é a prefeitura. Então, existe uma professora itinerante que percorre as escolas observando cada criança em particular. Eu sei que, às vezes, um mediador para uma questão do TGD, como eles chamam o autismo na rede pública de ensino, é escasso, né? Mas, assim, o material humano dessas professoras itinerantes, ou seja, tem uma escola aqui perto da minha casa,
que tem 3 alunos, um é autista, um é PC e outro é Down. Então, eles sinalizam essas crianças. E essa professora itinerante acompanha, né? Caso, Sim. quando há vaga no Helena Antipoff, a criança, ela é, ela é chamada para fazer uma oficina vivencial, que pode ser teatro, pode ser informática, que pode ser, enfim, tem capoeira, tem várias atividades lá, mas detalhe, é muito concorrido. É É, muito bom. é assim, para atingir toda a rede municipal do Rio de Janeiro, é assim, é concorrido. Mas a criança vai, por exemplo, se ela estuda de manhã, ela é atendida no contraturno. Ela é atendida no contraturno, ou seja, se ela estuda de manhã, ela vai fazer essa oficina vivencial à tarde. À Se ela tarde. estuda à tarde, ela vai fazer essa oficina vivencial de manhã. Mas também tem a oficina vivencial em algumas escolas, né? Que também elas são atendidas, não necessariamente lá no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, com oficina vivencial, certo? Ela faz no contraturno numa escola mais próxima da sua casa. Na sua A casa. diretora é sinalizada, eles sinalizam lá. A diretora do Helena Tipoff é Kátia Cruz, uma pessoa maravilhosa. Eu amei conhecer. E interessante, quando eu comecei a trabalhar como professora, até brinco assim, nunca passei de ano, sempre fui da educação infantil. E meu sonho era conhecer a Helena Tipoff. Olha só como é que é a vida. E acabei Como é que tendo é um a vida? filho especial, se bem que os nossos filhos são especiais, eu torno a dizer, que, que eu fui jogada para essa oficina vivencial e chegando no prédio, eu confesso que eu me deslumbrei. Achei o prédio é simples, mas o material humano, trabalho com Maravilhoso. sucata, o amor, a dedicação desses profissionais do IH, gente, é muito legal. E é muito bacana porque às vezes a gente. Porque o governo não presta, por isso, por aquilo. Mas tem um pessoal maravilhoso que na rede privada de ensino não tem, certo? Não tem. Então, não é culpa do pessoal da rede privada, é porque o município do Rio, em particular, ele investe no profissional. Ele investe no profissional, né? Isso. E, por E exemplo, ultimamente se, agora que tem mais falado sobre o assunto da inclusão devido ao que aconteceu, aquelas coisas que foi falado no Ministério da Educação, então veio à tona a inclusão, né, depois desse processo. Então, olha, assim, tem pouco investimento. As diretoras e os colégios fazem o possível, né? Mas é pouco investimento. Se fala, mas é pouco investido nessa área. eu particularmente, eu acho que aquele ministro da Educação, eu acompanhei o que ele disse, eu acho que ele se expressou de forma errada. Também Por penso quê? assim. Porque as pessoas acham que é pegar o meu filho, vou citar o nome vou citar o meu filho, cadeirante que não fala, e jogar numa turma de 20 e poucos, porque quando você tem uma classe, joga numa classe regular, você tem uma redução de número de crianças. Isso é por lei. Porque a professora Isso, sozinha não dá conta. Uma turma de 40 alunos verdade. ditos normais, às vezes é difícil. Imagine tendo um cadeirante que não fala, que precisa dar comida, que às vezes precisa trocar fraldas. Eu parei, analisei o que o ministro da Educação disse e eu vejo que ele se expressou de forma errada. Existem momentos na educação da criança ou do adolescente, do adulto, que você tem que ter um momento só com ele. E às Verdade. vezes você tem isso numa escola especial. Eu não teria oportunidade de colocar numa escola regular, mas eu tenho medo. Por quê? Porque o mediador é difícil de você conseguir. Você vai ter que entrar no Ministério Público, é uma briga.
Você, É uma briga. a professora, eu não vou culpar a professora, eu sou professora, eu não vou culpar a professora, ou o meu filho vai ser esquecido para dar atenção aos 20, ou ela vai esquecer os 20 para dar atenção ao meu filho. Então, o momento que você tem que fazer, existem atividades que você pode incluir. Você tem que ter um olhar sensível, um olhar atento para você incluir uma criança. Uma vez a professora entrou uma outra e aquele grupamento ela desfez, botou o meu filho com outra criança e tal. Aí eu falei com a diretora, olha, ela vai fazer isso, 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 vai correr e você vai deixar o meu filho sozinho. Aí ela disse, ah, não vou, não vai não. Você se responsabiliza, porque meu filho anda, tem escada, e aí vai sair, a outra vai sair correndo para pegar a outra que fugiu. Aí acabei de falar isso, a garota pegou e fugiu. E aí? E agora? Aí ela voltou atrás. Então eu digo, uma inclusão mal feita não é uma inclusão, é uma exclusão. É uma exclusão, isso Tem que ter aí. um olhar sensível, tem que ter uma atenção com a criança, não é pegar, eu estou incluindo meu filho, pá, joguei numa classe. É aquilo que eu disse, ou vai esquecer dos 20, ou vai esquecer do meu filho. E eu não vou culpar a professora por isso, de forma alguma. Então, Verdade. a gente, até como pai e mãe, tem que também tem esse olhar. Ah, meu filho. A gente não sonha ter um filho, ir para uma escola especial. Não é um sonho. Mas, por incrível que pareça, eu me senti uma igual, eu me senti bem com aquela equipe de profissionais, com atendimento. Na sala do meu filho tinha 5 e a professora dava conta dos 5. Então, eu sentia que faz a diferença ao ponto. Agora, por exemplo, um surdo tem condições de ir para uma sala regular, né? Um cego tem, um outro, tem que, cada caso tem que ser analisado, né? Analisado. Cada não Verdade. é pegar, ah, vou fazer inclusão. As pessoas pensam que sabem fazer inclusão. Você tem que saber fazer, você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que estudar, né? E principalmente ter os pés no chão. Eu vejo assim, chegaram para nós, para mim, para o meu marido e disseram: "Ah, vamos botar o teu filho numa classe regular". Aí eu olhei para o meu marido e falei: "Não, sobre essa questão, né?" Verdade. Eu tenho uma história um pouco complicada no setor da educação com meu filho, porque meu filho é um autista funcional, Beth. Ele sempre falou, ele sabe fazer as coisas sozinho, ele tem uma determinada dependência, só que ele é muito infantilizado e ele tem um déficit de atenção muito profundo, ele tem muita dificuldade de aprendizagem. E ele foi para um colégio a qual eu botei laudo, coloquei tudo e ninguém se importou. O menino teve uma crise de ansiedade, caiu em sala de aula. Ele ficou tão transtornado que ficou muito pior o quadro dele no primeiro ano da escola. E a escola, assim, me tratou muito mal, porque na época ele não tinha um laudo de autista, ele tinha um laudo só de análise em autismo. Mas eles deixaram bem específico que ele era um autista e tinha alguma coisa a mais. Então, assim, foi um choque. O meu filho quase perdeu o ano letivo, porque ele não queria ir para a escola nenhuma, ele só ficou num colégio aqui próximo da minha casa, porque meu irmão fazia estágio lá, que estava se formando, estava estagiando nesse colégio. E ele só ficou porque o tio dele ficou no colégio. E eu fiquei 1 ano e 7 meses com ele em sala de aula, para ele conseguir ficar numa sala de aula sem medo. E o colégio, graças a Deus que ele foi, abraçou ele, ficou com ele até o 5º ano, até a gente conseguir colocar ele numa classe de TEA, onde ele tem dificuldade, ele consegue sair bem, mas ele não consegue acompanhar um 6º ano normal. Aí eu consegui um colégio que tinha uma classe de TEA, que no caso são 5 alunos, e ele está trabalhando essa classe agora na pandemia. E tem sido um trabalho muito legal, ele tem aprendido bastante, mas é muito difícil. A gente fala muito sobre inclusão, mas a gente passa uns processos meio difíceis, principalmente no município do Rio.
por exemplo, o seu filho ficou numa classe, no início, ele foi numa escola particular ou numa escola Escola pública? pública. Escola Ah, sim. pública. É, e também tem aquele detalhe. Ah, eu quero ir para uma escola especial, a professora pode dizer. Mas a realidade é outra. Eu, como mãe, eu fico na sala, eu levo o livro, eu tenho que ficar na escola para qualquer eventualidade mesmo assim, né? Dar comida, trocar uma fralda e tal. Aí levo o livro, costuro, levo alguma roupa para consertar, alguma coisa para otimizar o tempo. Mas eu vejo que muitas garotas, eu vou para a escola, tá na moda, inclusão, educação especial, mas a realidade é outra. Tem que ter vocação, tem que gostar. Aliás, tem que gostar de, assim, tudo que você fizer, você tem que gostar do que está fazendo, porque você faz Verdade. bem feito. Meu marido Verdade. fala assim, quando você gosta do que faz, não é trabalho, até é diversão, É porque aquilo diversão. te dá prazer. E aí, consequentemente, vai ser feito. E eu vejo pessoas que não têm afinidade com a educação especial. Eu também reconheço que não é fácil, certo? Até na igreja onde que eu participo, e aí às vezes o meu filho vai com cadeira de rodas, né? Ah, não, Beth, é com você. Não, você conhece. Ah, você... Ou então quando entra uma criança na minha classe de evangelização, que eu sou catequista na minha igreja, e as crianças com alguma questão vão para minha sala, porque sabem que eu, Tá. né, você tem uma afinidade, tem um conhecimento, né? E às vezes é questão de medo, conhecimento, mas acima de tudo você tem que gostar do que você está Verdade. fazendo, né? Até uma Verdade. comida você tem que gostar do que está fazendo, porque você vai sair bem feito, né? Verdade. Deixa eu falar aqui, ó. Quero agradecer a Vanessa, quero agradecer ao supervisor Rodrigo, Fabiana, Rosângela, professor Felipe, São Paulo, que a gente conheceu no congresso, Nossa, quanta honra! autista, autista, acho que é uma ONG também. Tem um rapaz Sim, aqui, o Dedé, que ele pediu para entrar. Dedé, eu não tenho como te colocar para entrar, mas se você quiser mandar uma pergunta para a gente, pode mandar. Se a gente puder, isso, a gente te responde, tá? Simplesmente exposição. ali, aí vamos conversando aqui. A gente acabou conversando e não fazemos as perguntas que a gente tinha pensado em fazer, que são perguntas assim, que eu peço sempre pergunta para as mães, né, no nosso grupo, para saber o que, que elas acham. E uma das perguntas que elas têm muita dúvida, o que é inclusão na educação? Porque se fala muito da inclusão, mas não dá uma forma específica. O que, que é inclusão na educação? É dar as mesmas oportunidades educacionais a uma criança com pessoa com deficiência, com necessidades especiais, né? Ah, entrou uma criança com deficiência visual. Então, o que que eu posso fazer para que aquele conteúdo ela consiga aprender, né? Que suporte eu posso ter, né? Eu preciso daquela máquina de escrever, né? Preciso do reglete, né? Aquela régua, preciso do soroban, né? Uhum. Eu preciso ter esse suporte para que ela tenha o mesmo andamento educacional que uma outra também, né? Senão ela vai se frustrar e sair da escola. O meu filho, que é PC, que não fala, mas ele fala com os olhos, então eu abuso dos recursos visuais, né? Para que ele possa aprender. Eu observo que ele, às vezes, ele tem que repetir, repetir, e às vezes ele se antecipa no riso, numa ação, aí já sei que ele teve uma aprendizagem. Inclusive, no meu canal, lá no Info Reabilita, eu estou iniciando uma série de alfabetização visual, método silábico, justamente para as crianças com problemas visuais, porque eu vejo, nesse sentido, trabalhos lindíssimos de alfabetização, de silabação, métodos de alfabetização maravilhosos. Mas eu observei com o meu filho que aquele mundo colorido ele se perde. Então eu estou fazendo uma série de vídeos de alfabetização
com poucos caracteres, com poucos recursos para que atinja um autista, atinja um PC, atinja né, uma criança com baixa visão, né? Que ela Sim. possa aprender brincando, né? Aprender em casa, ter um recurso, até mesmo para um professor, utilizar em sala de aula. Aí quem quiser conferir, toda semana eu estou colocando. Beth, uma outra pergunta que eu acho que liga a essa, qual a diferença da educação especial e da educação inclusiva? A Porque a educação gente especial fala, é aquela educação dentro da escola especial, aquela educação de sozinho com outras crianças, às vezes da mesma patologia. Mas a educação inclusiva é quando você consegue agregar a essa classe especial crianças diversas, que falam, que andam, que cantam, que, que gritam, que interagem com essa criança especial, porque ela vai prestar atenção, ela vai aprimorar, vai perceber, né, as diferenças, talvez, e em muitos casos, às vezes até elas conseguem superar suas dificuldades nessa interação. Tem uma professora que eu amo chamada Silvia Castro. Essa mulher é contadora de histórias e eu digo que ela é a melhor do Brasil. O trabalho dela de inclusão, de educação com crianças especiais é maravilhoso. Então, ela contava a história nessa escola onde meu filho estava, e o meu mais novo também, porque o meu mais novo eu levava junto, eu matriculei o mais novo na mesma escola especial, e o meu filho mais novo conviveu com várias crianças, então o ganho dele, a percepção da criança especial não era mais só do irmão, e sim de outras crianças, né, das dificuldades. E até conversei com ele. Poxa, olha, a mamãe também não é perfeita, a mamãe usa óculos, né? Enfim. Então, assim, ela pegava, ela contava a história e misturava, interagia, colocava som, chocalho, pegava recursos e todas ali as crianças em volta. Então, existe um momento da educação especial em si, que a criança está lá sozinha ou com os coleguinhas com a mesma patologia, desenvolvendo a mesma atividade com a professora, e existe aquela educação inclusa que foi naquele momento da contação de histórias. Maravilhoso, e isso formidável. também se liga numa outra pergunta que eu ia te fazer, que qual era o papel da escola nessa educação inclusiva, né? É É isso que você está fundamental. acabando de falar, né? É, Fundamental. é fundamental. É aquele negócio, uma educação inclusiva mal feita não é uma educação inclusiva, é uma exclusão, né? Então, a diretora ela tem que ter esse olhar, né, mais atento de se fazer esse tipo de diferenciação. Você tem momentos. Eu não posso, às vezes, misturar um autista com um PC, porque são necessidades diferentes. Então, eu pego o Marquinhos, que é o meu filho, eu faço a orientação dele, eu pego o Pedrinho, que é meu outro filho, que tem um desenvolvimento normal, são completamente diferentes. Mas tem momentos que eu junto os dois, entendeu? Então, seria mais ou menos assim que a escola deveria fazer. Eu não posso, é aquilo que eu disse lá atrás, eu não posso colocar o meu filho mais velho numa sala de 20, porque eu não sei se a professora não sabe se vai dar atenção a 20 ou a um, Sim, né? verdade. Alguma coisa vai sair, né, prejudicada. Mas há momentos, por exemplo, o recreio, ele pode ser juntos, né? Uma atividade lúdica pode ser juntos, né? As turmas podem ser juntas. Algumas atividades, né? Tipo cinema, pode ser Pode juntas. ser junto. Talvez Esse aí é o papel da escola que inclui, né, Beth? Assim, sim. eu tive uma sorte muito grande que, graças a Deus, as duas escolas que meu filho passou são escolas inclusivas, que a direção, o pessoal corre atrás. Mas, assim, também, a gente que é pai e mãe, eu me senti frustrada esse ano que começou. Por quê?
porque eu deixei o meu filho repetir 2 anos nessa escola anterior onde ele estava, e eu sei que eu atrasei um pouco ele. Por quê? Porque na escola onde ele está agora, me chamaram, falaram, Lidiane, ó, a gente vai fazer um plano de 1 ano com o Davi para conseguir colocar ele na inclusão, tirar ele do TEA, porque ele é um aluno que tem condição de inclusão com estagiário em sala de aula. Então, assim, eu me fiquei super frustrada, porque eu falei assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por causa da insegurança de tirar ele do colégio onde ele estava adaptado para ir para um novo colégio, entendeu? Então, assim, A a gente, gente, por falta, às vezes, de conhecimento, a gente, às vezes, falha um pouco na educação. Estou passando essa experiência para vocês que estão nos escutando, para vocês não terem esse medo. Procurem um colégio que vai ser melhor para o seu filho, luta na CRE, porque no meu caso, como eu falei antes, como ele é um autista leve, que ele consegue incluir, a dificuldade dele é mais no déficit de atenção, então passa batido, querem colocar ele na inclusão e ele não consegue acompanhar. E eu tive que lutar 2 anos com a CRE para eu conseguir colocar ele numa classe individual, para que ele consiga ter o recurso de conseguir fazer uma boa leitura, conseguir chegar um sexto ano é, pelo menos sabendo copiar de um quadro e com a leitura garantida. E eu tive que lutar aí com a Kay para conseguir esse direito, né? Porque senão a gente fica na inclusão e termina o ginásio e vai para um SEJA e fica por isso mesmo, e não aprende de verdade. Aí você me lembrou de um negócio. Um negócio. Nós, agora vou falar como professora, nós temos um planejamento. A criança dita regular, ela às vezes até acompanha e ainda tem uns probleminhas de acompanhar o conteúdo programático. E a criança especial? Você não pode também fazer muitos objetivos. Você tem que ir um dia de cada vez, um degrau de cada vez. E eu faço com o meu filho, eu tô fazendo com o meu filho um trabalho de jogo de encaixe, de cor, né? Aquele brinquedo de montar de bebê, que eu ainda tenho. No momento, ele não estava pronto para aquilo. Meu marido, dou. Eu falei assim, não, eu já vou pensar lá na frente. Agora não foi a hora dele. Agora ele está conseguindo, 18 anos, conseguindo encaixar. E agora ele conseguiu encaixar, passei um tempo, agora você encaixa. Não exigindo cores. Agora eu estou exigindo cores. Você vai colocar primeiro o azul, depois o verde, depois o amarelo, o laranja e depois, por último, o vermelho. Então, o grau de exigência de uma criança com necessidades especiais, né, com uma patologia, você tem que ir devagar. Você tem que ir Uhum. sentindo. Você tem que ir dosando. A nossa vontade é que ele cumpra todo o conteúdo até o final do ano, pegue a prova. Eu esquece isso por enquanto. Trace objetivos gradativos, de acordo com a capacidade dele. Senão ele também pode se sentir frustrado, né? E aí você perde, às vezes, você dá um passo para frente e 4 para trás. E aí não resolve. Verdade. Deu uma falha agora, Beth, na conexão. Eu não escutei agora o final do que você falou. E às vezes você dá um passo para frente, né? E acaba retrocedendo 4 para trás. E frustrando a criança, né? É Perdendo todo o verdade, é trabalho, porque verdade. você, É o você tempo, né? Eles traça um têm o tempo objetivo, deles também. tem o tempo dele, você traça um objetivo que naquele momento ele não está pronto para fazer isso, né? Enfim, e isso eu no educação infantil, eu recebi uma aluna, e a mãe vai ouvir isso que eu vou dizer. O nome dela é Jéssica, né? E então eu estava observando a garota, porque na faculdade de pedagogia, justamente o que nós caminhamos a passos vagarosos na educação com relação a isso, agora que está mais em termos na moda, e o acesso à informação também é muito maior atualmente, então eu observei que a criança ela não estava correspondendo,
Eu pedi para ela colocar a mochilinha pendurada, caiu, espalhou tudo e ela gritando. Aí eu observei que ela tinha uma questão, né? Ela tinha uma questão ali, mas como orientadora educacional, eu não poderia, nem posso diagnosticar nada, eu só posso encaminhar. Caminhei para o pediatra para fazer um eletro, fazer exames, porque eu disse para a mãe que ela não estava acompanhando. E nisso a mãe não disse que ela quase me enforcou, porque ela não gostou. E é chato, eu sei que não é muito legal, né? Mas enfim, passamos um tempo longe e um belo dia, no ano seguinte, saí da escola, no ano seguinte, alguém bate na minha porta. Era o marido dela, ele me entregando um de aniversário. Desde então, depois desse aniversário, ela é uma mulher de 33 anos, colega do meu filho, que estudam na mesma escola. Tenho o maior carinho por ela. Jéssica, tia Beth te ama. A Sheila entrou, Sheila. Beijo. Hello, Ah, Sheila. Beth, eu não sei se o que está acontecendo, que para mim está chegando um pouco, não estranho, não. Quando eu responder você depois, que para mim está chegando aqui um pouco atrasado a sua fala. Sim, tá, para mim tá normal, assim, de vez em quando chega devagar a sua voz para mim, É, a tá minha também está assim. quadriculando um Agora pouco a voz. normalizou de novo. E Beth, assim, você já até falou agora sobre um ponto desse aí de alguma mãe que tem essa dificuldade de quando o professor chega, de falar sobre a dificuldade da criança, que eu já presenciei isso. Assim, é muito constrangedor e a mãe não achar que a professora está errada. E eu, como que fiquei 1 ano e 7 meses dentro da sala de aula, via que a criança tinha dificuldade, muita dificuldade, Beth. Assim, e o pior de tudo é que era uma dificuldade tão boba, porque era a pessoa que a gente sentia que ele tinha aquele problema na fala, eu esqueci agora, dislexia. Dislexia. Isso, dislexia. E ele não conseguia, as crianças riam dele porque ele falava palavras que não tinha nada a ver, mas por causa da fala dele, entendeu? E ele sofria com isso e a mãe não aceitava o que a gente falava. E esse rapaz hoje está no 9º ano, sem saber ler, Beth, porque a mãe nunca correu atrás e continua com a mesma dificuldade, não aceita. Como é que o É um crime. professor, você como profissional, como é que fica a situação, gente? É difícil, porque você está dentro da sala de aula e você não pode interferir na vida da família. E mesmo eu com conhecimento, naquela hora que eu falei para a mãe da Jéssica, a Rita, que agora é minha amiga, ela disse depois que foi na secretaria fazer queixa de mim. E eu, antes de chegar a falar com ela, eu peguei livros de psicologia com uma colega, uma amiga minha, a Patrícia, e eu falei assim, gente, ela tem isso, tem aquilo. Não, eu como orientadora educacional não posso diagnosticar, eu só posso encaminhar. E muitos também, muitos casos acontecem do professor não ter essa sensibilidade. Às vezes a criança não está enxergando do quadro, a criança está com essa dislexia, o professor, já taxa, rotula ele de burro. Não, não é isso. O problema é de aprendizagem. Tem que fazer um exame de vista, tem que fazer um exame auditivo, tem que fazer um exame de verme, ou se a criança tem anemia. Tudo isso interfere na aprendizagem, né? É um crime exigir uma criança e às vezes ela está com um problema de saúde. No caso da Jéssica, eu observei que ela não estava acompanhando, né? Nem eu sabia direito qual era a patologia dela, né? Mas assim, depois ela foi para a escola, nós somos inseparáveis agora. Uma amizade que vale ouro, a Rita, a Jéssica. E eu achei interessante, e olha como é a vida, né? Colega de escola do meu filho, né? Oh, Deus. E assim, quando eu falei para a Rita, eu expus o problema, a problemática, né? E eu disse que ela tinha mas é uma coisa que você não
pode interferir, né? Tem um caso de uma avó cuja neta é autista, mas aí tem um problema de família, os pais são separados, então você procura orientar a avó, tem que fazer isso, 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 mas, em primeiro lugar, me perdoe, porque às vezes eu posso estar invadindo o meu limite, né? Onde vai até a família, né? Você acaba interferindo e você quer ajudar, e você não quer causar mais um dano, né? Então você tem Ver- que saber falar, né? Verdade, verdade. E essa última pergunta que eu ia fazer para você, as duas últimas. Quais os alunos que se enquadram na educação inclusiva? Porque, no meu caso, como eu te falei, como o meu era um autista funcional, foi muito difícil eu querer conseguir me dar a permissão de colocar ele numa classe especial com a minha autorização. Então, assim, qual as crianças que se enquadram, Beth? Tem uma Especial. situação específica? Você sabe informar se a mãe tem esse direito de opinar para isso? Porque no meu caso foi eu que lutei muito para conseguir botar o meu. Mas tem mãe que não consegue. Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. Quais são as crianças que se encaixam numa classe É, especial ou numa sim, classe regular? sim, que se enquadram na educação inclusiva. Porque assim, ou a classe especial, dependendo da necessidade, ou para inclusão. Porque Aquilo que eu tem, cheguei a falar, né? Por exemplo, a criança numa classe regular, uma criança, uma pessoa, uma criança surda, muda, pode ser numa classe regular, uma criança com baixa visão ou com deficiência visual, um autista mais com mediador, mas isso é uma coisa que você tem que avaliar cada caso, né? Cada caso é um caso específico, né? Dessa avó, ela está saindo de uma rede privada para ir para o ensino público. hum, Então, tem que ter a avó, tem que estar lá, tem que perguntar à família, olha, tem que estar na escola. A senhora tem disponibilidade, né? A gente sabe que no município, estando lá, é mais fácil ter um controle de um mediador do que numa rede privada. privada. Mas, assim, cada caso. O meu filho cadeirante, eu não colocaria numa sala regular. Eu, Beth, mesmo que já me disseram, bota na regular. Eu não acho que seria interessante para o meu filho. O que é interessante para o Marquinhos, o meu filho, é conviver numa recreação, numa atividade conjunta, cinema, enfim, todo é aquilo, cada caso é um caso, né? Não, não tem uma regra específica. E detalhes, e às vezes, incluso, você requer acompanhante, um mediador, certo? Verdade. Tem que ter todo um suporte. Eu conheci uma mãe que a filha ela era autista, mas ela adorava, ela puxava os cabelos e beliscava a própria mãe. Então, os professores redobravam a atenção. Tinha gente de tudo quanto é lado para poder ajudar e não causar dano a ninguém, entendeu? Então, é isso Sim, sim. eu acho que não tem uma receita de bolo. Cada caso tem que ser avaliado em particular. É verdade. Como cada um tem uma síndrome diferenciada, né, Beth? Cada um Sim, tem uma forma diferenciada para tudo. É a mesma sim, coisa em relação à escola. Até para os professores, às vezes a gente cobra, mas cada aluno é um aluno. E sim. às vezes a gente faz como você falou, um planejamento, mas não consegue atingir aquele objetivo que cada um tem um ritmo, né? É a Sim, mesma coisa nesse caso. nós mesmos temos nosso ritmo. Imagine a criança especial, né? Verdade, A verdade, criança, verdade. a criança normal, ela tem um estágio de prontidão, ela para aprender a se alfabetizar, ela tem um momento, ela precisa amadurecer a musculatura fina, ela precisa fazer todo um trabalho antes de chegar a uma aprendizagem propriamente dita. Porque senão você acaba espremendo, fazendo uma laranjada ainda com a laranja verde, e não vai dar bom suco. Então, a criança Verdade. especial é a mesma coisa. Demora tempo, tem que ter paciência, não é fácil, certo? Enfim, Verdade.
E agora a gente vai para a última pergunta, que eu vou passar para você, mas eu também vou dar uma resposta sobre essa pergunta, para a gente encerrar. Qual é o papel da família neste processo? Assim, no meu Ai, ponto de vista, Beth, assim, é fundamental. Como nós falamos aqui durante a live, você tem que conhecer como é o seu filho para você conseguir ajudar na inclusão. A família é o papel primordial disso. Como a Beth falou, eu também sou uma mãe presente na escola. Os alunos me chamam até de tia, que eu sou a tia do corredor. Então, assim, eles sabem, eles respeitam, é uma forma de incluir a criança e estar presente, ver as dificuldades que o professor tem para ajudar, ajudar também correspondendo, ó, o Davi gosta de determinado tipo de assunto, se abordar esse assunto, ele vai conseguir aprender melhor isso. Então, é fundamental a nossa compreensão como pais na ajuda na escola, na ajuda da formação, estar presente. Eu creio que também a Beth vai falar praticamente a mesma coisa, é fundamental a família, os pais, estar presente na ajuda com isso e também você buscar o conhecimento e lutar também pelos direitos deles. Quando você vê quando não está uma coisa certa, você ir lá e falar, né, dar a sua opinião para que seja consertado. A gente já tem essa visão, né, de ir lá fechando as brechinhas que a gente já sabe. E assim, graças a Deus, até hoje, nunca fui levado a mal em relação a isso. As pessoas sim, compreendem, não, Lidiane, é a boa opinião, você já tem o conhecimento que está no meio. Então, é muito bom, é fundamental a gente conhecer as dificuldades deles e ajudar também nesse papel da inclusão na escola. sim. A família é fundamental em tudo, seja numa criança de ensino regular, normal, seja numa criança especial. A família vai fazer um grande diferencial, principalmente na vida da criança especial, na forma como você educa também. Ah, coitadinho, então ele vai, como uma criança regular, né, no dita normal, ela também manipula, a criança especial às vezes também ela manipula também. É Então, verdade, a família não é assim, quando recebe o diagnóstico que teu filho é especial, né, o mundo desaba, logicamente, né? E, enfim, como você mesmo disse, é fundamental. Se não tiver apoio da família, não vai adiante, não vai adiante em tudo, seja na tua vida profissional, seja na vida pessoal, seja nos estudos. Se a mãe não estiver ali persistindo, a criança não vai estudar, a criança não vai ter interesse. Enfim, é fundamental esse apoio. Não tem preço. é verdade, é verdade. Beth, ó, a gente vai encerrar, passou rapidinho, né? A gente ficou conversando, foi um Ah, bate-papo, mas já vai dar 7 horas, daqui a pouco pode espiar aqui a live, né? Porque acho que é só uma horinha que a gente tem. Beth, eu quero te agradecer, muito obrigada. eu que Assim, agradeço. quem não viu a live desde o começo, gente, eu vou deixar gravado, vai lá, porque a Beth deu uma aula de história, da história da inclusão no Brasil. Tá muito bom o começo dessa live. Vocês vão adorar, eu gostei. Eu vou escutar de novo, Beth, que eu adorei. Você, como professora, você contou a história pra gente. Foi muito bom, foi um momento muito bom de Não, eu tenho aprendizagem. mais Te agradeço. coisas. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu sei que o tempo também é curto, enfim, não dá. É muito Eu quero curto. agradecer. Eu que tenho que agradecer o convite de estar novamente aqui, da oportunidade. Primeiro a Deus que está me concedendo essa oportunidade. Deus fecha uma porta, mas abre um monte de janelas. E Ele tem aberto Verdade. várias janelas para mim, entendeu? E só o fato de estar dividindo, né, o que eu sei com outras mães, olha, está me dando um prazer incrível. E espero realmente estar ajudando a todos, né? De alguma forma. Verdade. Muito E obrigada. muito bom aprender junto também. Obrigada, que Deus te abençoe. E vamos fazer mais live futuramente. E pessoal, segue lá o Info Reabilita, a Beth também está trabalhando junto com a gente aqui no projeto. Segue lá que vocês vão ter muito mais informações. Muito Tchau, obrigado, Beth. Lidiane, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Sheila, também. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, separaram esse tempinho aqui para nos assistir, nos prestigiar. Muito, muito obrigada. Beijo. Obrigada mesmo.
Tchau, Beth. Fica com Deus. Ó, eu quero Tchau, agradecer aqui o tchau. pessoal que entrou depois que eu me falei, tá bom? Tá bom. Lopes da Silva, Mariana, a Sheila que entrou depois, né, assinou aqui pra gente. Quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Sexta-feira que vem, 6 horas, tem outra live. Durante a semana a gente vai estar postando o tema, o nosso convidado. Tenha um ótimo final de semana. A live vai ficar gravada. Qualquer coisa vocês voltam lá para assistir. E qualquer coisa, quem quiser participar do projeto Luz para Minha Vida, só acessar nossas redes sociais, tá bom, gente? Boa noite. Tchau, Beth. Boa Tchau, pessoal. Que Deus noite. abençoe a noite de vocês e bom Tchau. final de semana. Bom final de semana. Tchau.